Bom dia, quinto ano. Vamos lá para a nossa segunda aula da quinta semana de estudos online. Lembrando que a gente está na unidade 3, falando apenas de geometria, tá? Então a gente vai continuar aí nas páginas 10 e 11, falando a respeito de geometria. Pegaram a apostila já? Vamos lá. Hoje a gente vai aprender mais dois conceitos geométricos, né? Nós vamos saber fazer uma diferença entre círculo e circunferência. Então a gente tem que acabar as páginas 10 e 11, sabendo responder qual é a diferença que existe entre círculo e circunferência. Se é que existe essa diferença. Então, para conduzir, né, a nossa resposta, o nosso pensamento, a apostila propõe a seguinte situação. Observe as ilustrações. Então, o garotinho está vendo a moça que toca a bateria, né, o Enzo, e ele diz assim, essa parte do bumbo se parece com um círculo. Tá? Então ele está apontando para essa região branca do bumbo que está aqui, né? Dizendo que essa parte se parece com um círculo. E o garotinho Lucas está vendo a menina brincar com os bambolês e está dizendo, o bambolê lembra uma circunferência. Tá? Então, esse aqui está dizendo que o bambolê parece uma circunferência e esse já está dizendo que o bumbo, né, que é toda essa região branca, que agora eu pintei de preto, se parece com um círculo. Vamos lá então. Quais das figuras abaixo correspondem às figuras que o Enzo e o Lucas estão pensando? O Enzo é o garotinho do bumbo, né? Então a figura do Enzo se parece com a da letra A da letra B, C ou D. Aquela parte do bumbo parece com a letra B, né? Então o Enzo está falando de uma parte da bateria do bumbo ali que tem um formato da letra B. Enquanto que o Lucas está falando de uma outra parte, né? Está falando só do bambolê. O bambolê é feito só por um contorno. Dentro do bambolê fica vazio, né? Então aqui dentro é vazio. Então o garotinho aí, o Lucas, está falando da figura D. Tá? Então qual é a diferença, né? Perceberam aí que há uma diferença entre círculo e circunferência? Vamos lá então. A definição que o material traz é essa aqui, o círculo é formado pela circunferência e seu interior. Peraí, professor, que agora eu não entendi nada. Círculo é formado pela circunferência e seu interior? Exatamente, olha só. Vamos desenhar um círculo aqui, Então, quando eu faço só o contorno, né, só a linha, só a linha aqui, ela significa uma circunferência. Então, isso aqui é uma circunferência. Quando a gente tem só a linha e fica um vazio dentro dessa linha, né? Não tem nada aqui dentro. Como um bambolê, realmente, como um anel, uma aliança, né? E o círculo? O que é o círculo, então? Vamos desenhar aqui um círculo agora. Um círculo é quando eu pego a circunferência e preencho dentro dela, né? Preencho dentro dela com alguma coisa. Tá? Tipo uma tampa de panela, né? Uma tampa de panela circular. Então o círculo, ele é a linha da circunferência e toda a região interna a essa circunferência. Tá? Então aqui a gente tem um desenho de um círculo. Então são coisas distintas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma tampa de latinha de Nescau. A tampa de Nescau tem a forma de um círculo, porque ela não é vazia, né? Ela não é oca por dentro. Enquanto que um anel, uma aliança, tem a forma de uma circunferência. Ok? Então, o anel lembra muito uma circunferência, enquanto que uma tampa aí de Nescau, tá? De achocolatado. Eu estou lembrando agora do Nescau, tá? Mas a tampa do Nescau lembra aí um círculo. Vamos lá, então. Primeira questão. Pessoal, então essa é a ideia, tá? Você saber distinguir círculo de circunferência. Escreva uma semelhança e uma diferença entre o círculo e a circunferência. Bom, tanto o círculo quanto a circunferência só existem no papel, no desenho, né? Eu não consigo pegar um círculo na mão e nem uma circunferência. Ah, mas o bambolê não é uma circunferência? Quase, né? Quase uma circunferência. Ele lembra uma circunferência, porque se eu consigo pegar na mão, o bambolê já não é uma figura plana. É uma figura não plana, né? Ela é tridimensional, o bambolê. Então, o círculo e a circunferência são formas planas.
Então, os dois, posso colocar aqui, ó, que os dois representam formas planas. Então, essa é uma semelhança, né? Os dois representam formas planas. Uma diferença agora, ó. A circunferência é só um contorno. A circunferência é só um contorno. Enquanto que o círculo e aí, eu vou ter que continuar aqui em cima, tá, gente? Enquanto que o círculo é o contorno e tudo dentro dele. É tudo o que está dentro desse contorno. Tá? Ficou um pouco confuso aí, mas deu para entender, né? Então começou aqui nesse asterisco. Os dois representam formas planas. A circunferência é só um contorno, enquanto que o círculo é o contorno e tudo que está dentro dele. Tá? Outra ideia que a gente pode colocar aqui, né? A circunferência eu consigo medir o comprimento dela. Então imagina que essa circunferência, eu venho aqui, ó, eu pego uma corda e coloco essa corda em cima do risco da circunferência. Depois eu vou lá, estico essa corda ou essa linha, né? E meço com uma régua ou com uma trena. Então a circunferência eu consigo medir ela. Então eu consigo medir o comprimento dela. Então a circunferência dá para medir o comprimento, já que ela é só uma linha. Tá? Enquanto que o círculo a gente não vai medir o comprimento, a gente consegue medir o que do círculo? A superfície. Tá? A gente consegue medir a superfície do círculo. Medir a superfície é medir a área. Né? Então essa seria mais uma diferença. Tá? A circunferência eu meço o comprimento e o círculo eu meço a área. Bom, vamos lá, número 2. Faça o que se pede. Escreva o nome de 3 objetos que lembram uma circunferência. Então, eu já falei de alguns, né? Falei do anel. Falei aí do... Vamos lá, o que lembra, tá? O bambolê, que foi a imagem da apostila. O bambolê lembra uma circunferência. Ah, mas por que lembra? Porque não é uma circunferência o bambolê. Ele só lembra uma circunferência, né? O bambolê é uma figura não plana e a circunferência é uma figura plana. Então, o bambolê, um anel, tem aqueles brincos, né, que são redondos também, né? Tem alguns brincos que têm esse formato. Pneu de uma bicicleta ou pneu de um carro, pneu de uma forma geral, ele lembra, só o pneu, não estou falando da roda, tá, gente? Só do pneu. O pneu lembra, né, uma circunferência. E alguns objetos que lembram um círculo. Bicicleta. Que objetos que lembram um círculo aí? Uma moeda, talvez seja o objeto mais comum que a gente tem contato aí no dia a dia que lembra um círculo. Que mais? Sabe aqueles joguinhos de dardos, né? Que você tem que atirar, tiro ao alvo, né? Então, alvo de dardos ou de arco e flecha também, né? Então, quando a gente tem aqueles alvos, né, também lembra um círculo. Vou colocar aqui tampa de panela. Tá, essas panelas que têm a forma de cilindro, né? Que tem a boca circular. Tá, a tampa da panela lembra também um círculo. Enfim, né? Que são alguns exemplos. Aliás, eu posso usar esses objetos, né, para desenhar circunferências e círculos. Hein? Se eu tiver uma moeda, né, eu posso fazer o contorno da moeda e aí eu vou obter uma circunferência. E se eu pintar dentro dessa circunferência, eu tenho um círculo. Então tem alguns objetos aí do nosso dia a dia que a gente inclusive usa para desenhar circunferências e círculos. Bom, e a número 3, com uma régua, meça a distância em centímetros de cada ponto laranja até o ponto A, que é chamado de centro da circunferência. Então tá vendo esse ponto A aqui, ó? Ele é o centro da circunferência. O que o exercício quer que a gente faça? Que a gente meça a distância de todos esses pontinhos laranja até o centro da circunferência. Então, com uma régua, eu vou pegar a régua e vou medir a distância do ponto A até o pontinho laranja. Tá? Vamos fazer isso, então? Então, com a sua régua, você tem que medir a distância do ponto A até o pontinho laranja.
Então vamos fazer da seguinte maneira, pessoal. Coloquem o zero no ponto A. Então vamos colocar o zero da régua no ponto A, como eu estou fazendo aqui, ó. E aí, você vê lá no pontinho laranja, né, qual foi a distância que deu. Que minha régua é difícil de ficar virando aqui e ela também não é muito precisa. Não consigo soltar ela aqui para deixar ela retinha, tá? Mas vocês precisam verificar aí qual vai ser a distância. Aqui na minha medida, né, com a minha régua, deu de 4 centímetros. É que ela fica variando, né? Se eu mexer o dedo aqui, ela dá zoom. E, ó, fica grande, fica pequena. A de vocês ela é fixa, né? Eu não lembro agora qual é a resposta exata. Mas aqui deu 4. Se eu medir aqui, ó, vai dar 4 também. Certo? Então a ideia desse exercício é que você perceba que a distância do centro da circunferência até esse pontinho laranja, ela é sempre a mesma. Eu não lembro agora o tamanho exato, se é 4 ou se é 3, tá? Suponha que seja 4. Então se essa distância deu 4, quando eu medir a outra distância aqui que eu vou colocar em azul, também tem que dar 4, tá? Do centro da circunferência até um pontinho laranja da circunferência, a distância é a mesma. Tá? Esse outro pontinho que eu vou pegar aqui de laranja também vai medir 4 centímetros, né? Se a medida for 4, se ela for 3, vai dar sempre 3. Se for 5, vai dar sempre 5. Então, o que é importante você saber aqui nesse exercício? Que do centro da circunferência até um ponto que está sobre a circunferência, a distância é sempre igual. Não importa aonde esteja esse ponto, tá? Um ponto que está sobre a circunferência tem sempre uma distância igual até o centro. E essa distância tem um nome. Agora eu quero ver quem é que vai lembrar esse nome. Como é que chama o nome dessa distância aqui, ó, do centro até um ponto da circunferência? Que nome que nós damos à distância do centro até um ponto da circunferência? Tá, aqui, ó, gente, eu vou colocar 4 porque na minha medida deu 4, mas eu não sei exatamente a medida aí da apostila, tá? Então vocês com a régua de vocês podem verificar aí se vai dar 3 ou 4 ou 5, tá? Mas o que eu quero saber assim, ó, a distância do centro até um ponto da circunferência. Qual é o nome que se dá a isso? Distância do centro até um ponto da circunferência. Que nome que recebe essa distância? Chamada de vou dar uma dica, hein? O nome dela se parece com esse desenho aqui, ó. Com um raio, né? Então a distância do centro da circunferência até um ponto da circunferência é chamado de raio, ok? Eu não posso esquecer disso, tá? O que é o raio mesmo? Distância do centro até um ponto da circunferência. Então vamos lá, vamos desenhar uma circunferência aqui. Isso aqui não é perfeito, tá? Aí eu venho aqui e marco o centro da circunferência. Tá aqui, ó. Vou chamar de ponto C. A distância do centro até um ponto da circunferência aqui é chamado de raio, tá? E ele é sempre igual, independente do ponto que eu pegue na circunferência. Ah, se ali eu tenho um raio, então aqui, ó, distância do centro a esse ponto também é um raio. Ok? E se eu tiver a distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro? Então, venho aqui, fiz uma circunferência, marquei o centro. Aí eu vou pegar um ponto da circunferência, passar pelo centro e chegar no outro ponto. Essa distância inteira aqui, né? Aqui eu vou fazer outra, ó. É chamada de corda, né? Mas quando a gente tem ela passando pelo centro, aí a gente tem um diâmetro, tá? Então quando a gente liga um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, passando pelo centro, repare que a gente tem dois raios aqui, né? Tem um raio do lado esquerdo e um raio do lado direito. Quando a gente junta dois raios, nós temos um diâmetro, tá? Então, diâmetro é o nome que se dá à distância de um ponto até outro ponto passando pelo centro, tá? Aí tem uma piadinha que fala assim, ó, o que é pior do que cair um raio na cabeça? É cair um diâmetro, porque um diâmetro é igual a dois raios, né?
Então, pior do que cair um raio na cabeça é cair um diâmetro, porque o diâmetro é 2 raios. Bom, vamos lá. Número 4, gente. Agora vocês vão ter que se esforçar em casa aí para conseguir usar o compasso. Tá, o compasso deve estar com vocês, né? Ou ficou na caixa de artes, mas a caixa de artes está com vocês. Então, ó, veja como o Enzo traçou uma circunferência. O raio da circunferência que eu vou traçar terá 3 centímetros. Então, observe essa imagem aqui do Enzo. Primeiro o Enzo abriu, né, a perninha do compasso em 3 centímetros, medindo com a régua. Certo? Depois que ele abriu 3 centímetros entre as pernas do compasso, então imagina que aqui é a perna do compasso, ele mediu 3 centímetros e abriu as pernas do compasso. Aí ele fixa, né, o compasso tem uma ponta de ferro, não tem? Essa ponta de ferro ela tem que ficar fixa no papel. Então você vai furar o papel com a ponta de ferro. Então a ponta de ferro fica aqui no centro. Ó. Então aqui, na onde eu estou marcando, né, tem que ficar a ponta de ferro. Ela vai furar o papel e vai ficar fixa, né? E depois presta atenção também, ó, na onde que o Enzo está segurando no compasso. Ele não está segurando nas pernas do compasso, né? Tem gente que segura nas pernas do compasso, aí ela vai fechando. O Enzo está segurando na partinha que fica em cima das pernas, né? De leve, então, ó, ele começa a girar o compasso. Então ele vai girando o compasso, né? A ponta de grafite vai girando e vai marcando esse contorno. Enquanto que a ponta de ferro fica paradinha no mesmo lugar. Então, a gente tem que fixar a ponta de ferro, né, e girar apenas a ponta do grafite, levemente, né? Então, agora a atividade está aqui, ó. Faça como o Enzo e com o compasso em uma folha à parte, trace circunferência e escreva a medida do raio. Então, o desafio de vocês vai ser pegar uma folha de sulfite e desenhar vários tipos de circunferências. Mudando sempre o tamanho do raio. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa é você vai lá pegar as perninhas do seu compasso. Você vai medir na régua o tamanho do raio. Né? Então a distância de uma perna do compasso até a outra vai ser o tamanho do seu raio. Então suponha que eu abri aqui 4 centímetros. Então eu vou desenhar uma circunferência que tem um raio de 4 centímetros. Bom, a hora que eu fixar a ponta de ferro no papel, né? A abertura da ponta de ferro até a ponta do grafite vai ser de 4 centímetros. Então a minha circunferência vai ter um raio já de 4 centímetros. E aí a hora que eu começar a contornar, né, a girar o compasso, vai sair o contorno aí de uma circunferência com um raio de 4 centímetros. Então fica aí em casa, né, essa tarefa de vocês brincarem com o compasso, brincarem de desenhar diferentes circunferências com diferentes raios. Pega um raio valendo 4, depois pega o raio valendo 5, faz uma grandona com raio valendo 10 centímetros, uma pequenininha com raio de 1 centímetro, tá? Então fiquem aí brincando com o compasso de desenhar circunferências. Bom, ao final dessa aula o que você tem que saber então? Qual é a diferença de círculo e circunferência? Circunferência é só o contorno, né? Lembra bastante um anel, fica vazio por dentro, enquanto que a circunferência, né, é só o contorno, enquanto que o círculo é a circunferência com tudo que tem dentro dessa circunferência. Lembra bem uma moeda, né? Então a moeda tem a forma de círculo, enquanto que o anel lembra uma circunferência. Então essa foi a segunda aula. Também é importante você lembrar, né, como é que se chama a distância do centro da circunferência até um ponto da circunferência. Essa distância se chama raio, né? Eu não posso esquecer disso. E que se eu pegar 2 raios, né, passando pelo centro, eu vou ter um diâmetro, como está colocado aqui nessa imagem. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.